Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Vamos falar do clássico São Paulo e Santos. O Santos venceu por 2-0 na Vila Belmiro, com muita tranquilidade, com o Fernando Diniz fazendo o simples e o eficiente, e o Crespo inventando e deixando o São Paulo sem criatividade, sem ofensividade e à mercê do Santos. Fez uma vitória tranquila. Na verdade, a vitória foi definida no primeiro tempo. O Fernando Diniz fez o simples, porque ele não tinha o Alisson de volante, ele promoveu a estreia do Camacho. O Camacho tinha entrado no jogo Fluminense, no decorrer da partida, mas ele foi titular pela primeira vez. Manteve sua defesa, voltou o Luan Pérez de suspensão, jogando com o Luiz Felipe, John no gol, Pará de um lado, o Felipe Jonathan do outro. Apesar das críticas dos laterais, ele a crítica dos dois. O Camacho continuou jogando com o Jean Mota e com o Pirani no meio campo. O Marinho e o Caio Jorge já são titulares faz tempo e o Marcos Guilherme já vinha ganhando a vaga do Lucas Braga e continuou no time. Ou seja, ele fez o que ele tinha de melhor e apostou no seu time que ele treina sempre. O Crespo, ao contrário, com tantos desfalques, ele esfacelou São Paulo. Se ele tinha feito 3 zagueiros com o Reinaldo, 2 zagueiros com o Reinaldo lá contra a Chapecoense, poxa, era um time fraco, inferior. Só não deu certo o esquema porque expulsaram de uma maneira correta o Rodrigo Nestor. Beleza. Mas num clássico, na Vila Belmiro, diante de um time igual, poxa, você não pode inventar, né? Aí ele fez 3 zagueiros, colocou o Diego Costa com o Bruno Alves e com o Reinaldo. O Diego Costa é estabanado, o Bruno Alves de sobra também não é a dele. O Reinaldo pela esquerda perde a ofensividade, que é a chegada de linha de fundo, em que pese ele tenha colocado o Wellington por lá. Aí o meio campo, sem o Rodrigo Nestor, sem o Luan. Poxa, você não pode deixar o Sara com o Lisieiro. Quem marca ali? Os caras marcam nada, pô. Aí você faz, ora o Luciano, ora o Rigoni vão armar. Quer dizer, não tem nenhuma que vocês podem inverter e tal, e deixa o Éder lá sozinho na frente. O São Paulo ficou horroroso, uma presa fácil. Ficou sem potencial ofensivo, sem poder de marcação. Verdade seja dita, o Santos tomou conta do jogo a partir do primeiro gol aos 26 minutos. Até os 25 minutos, o jogo foi truncado, brigado, faltoso. O árbitro Sávio Pereira Sampaio do Distrito Federal também complicado, parando o jogo a todo momento. Reinaldo e o Marinho se estapeando o tempo todo. Jogo complicado, jogo muito complicado. Mas o Santos faz o gol aos 26 minutos. Numa jogada do Camacho, num passe longo para o Jean Mota. O Jean Mota toca de lado, o Marinho vai e faz 1-0. Fez 1-0, o São Paulo complicou. Aí complicou o São Paulo, que já não estava fazendo absolutamente nada, ficou nervoso, a bola queimava nos pés, ficava mais no Santos, e o Santos querendo encolher o São Paulo, encolhendo o São Paulo sem saída, sem movimentação. O Santos foi batalhando, teve uma chance, o Marcos Guilherme cruzando e o Caio Jorge com 32 minutos. Enfim, o São Paulo só foi aparecer aos 40 do primeiro tempo. Olha, a primeira finalização do São Paulo, hein? Um cruzamento do Igor Vinícius, que o Reinaldo, que estava de zagueiro, apareceu chutando, foi travado pelo Pará, impedindo uma grande chance do São Paulo. Não fez o gol de empate lá nessa grande chance. O Santos aos 43, num erro bizonho, mas bizonho do Lisieiro. Pegar a bola, aquela coisa, ele não é primeiro volante, aí você coloca ele com o Sara, os caras saem o tempo todo, quando ele chega vai querer recuar uma bola. O Jorge esperto, percebeu, tocou de lado, o Pirani veio e fez 2-0. Bom, faz 2-0, o São Paulo que já estava perdidão, perdeu o Luciano. O Luciano mais uma vez, ele não consegue uma sequência de jogos esse ano, então ele tem uma propensão de lesão muscular, sentiu a coxa esquerda, saiu chorando demais, tendência que seja grave, porque pelo choro, o Crespo pegou e colocou no finalzinho do jogo, no primeiro tempo, o Rojas. Bom, o que a gente pensa? Intervalo, Santos 2-0, um placar praticamente definido pelo futebol apresentado com o São Paulo, que o São Paulo mexe no vestiário para pelo menos incomodar o Santos. Nada disso. São Paulo voltou com o mesmo time, mesmo com o Benítez no banco de reservas, talvez não tivesse condições de jogar o tempo todo, mas presumo que pelo menos no segundo tempo poderia. Mas enfim, demorou para mexer demais o Crespo, voltou com o mesmo time, o time não fazendo nada, o Santos continuou em cima, o Caio Jorge cobrando falta exigiu uma boa defesa do Volpi, o Marcos Guilherme de fora da área exigiu uma outra defesa do Volpi,
São Paulo teve um gol aí com o Igor Vinícius de cabeça, mas a jogada já estava parada por impedimento, só. O Marinho cobrando falta, mandou bola no travessão. Demorou demais para mexer. E quando mexeu, ele colocou o Galeano no lugar do Éder, né? O Benítez ali no lugar do Sara, mas aí já era tarde. O Benítez até que fez algumas boas jogadas. Enfim, o saldo foi uma vitória tranquila de um time que fez o simples, foi eficiente e aproveitou suas peças sem invenção. Fernando Diniz, simplicidade, o trabalho com o mesmo time que ele está tentando acertar, principalmente dar ritmo para esse time. Ele está apostando nesses jogadores que estão com ele. O São Paulo inventou num clássico na Vila Belmiro, quebrou a cara. Moral da história, o Santos foi a 7 pontos, tá lá, o Atlético Paranaense tem 12, os times que estão ali no G6 está próximo ali, e o São Paulo em 5 jogos fez 2 pontos e está na zona do rebaixamento. O campeão paulista decepcionando e envergonhando sua torcida, com invenções, é verdade, com muitos desfalques, com muitos problemas e tal, mas o Crespo também, no final do jogo, enquanto o Fernando Diniz falando corretamente, olha, estou apostando numa base, estou dando jogo para esse time, estou evitando fazer substituições, então estou apostando nesse grupo, vou seguir em frente. Ele está ganhando alguns, o Boza, o Moraes, ele está ganhando alguns reforços, o Camacho entrou no lugar do Edson, no meio campo, com a suspensão do titular, o Marcos Guilherme ganhou a posição do Lucas Braga, e quando ele faz as substituições, ele só tenta corrigir ali o setor. Mas hoje a gente sabe qual é o time titular do Santos. No São Paulo a gente não sabe. Não sabe se joga com linha de 4, com 3 zagueiros, se improvisa alguém, se vai com 3 atacantes, se vai com um atacante de ala. Enfim, São Paulo virou uma bagunça no Campeonato Brasileiro. E o Santos, na simplicidade, venceu e convenceu. A gente percebe que dentro de um trabalho e dentro de um elenco, o Santos não vai passar perigo nesse Campeonato Brasileiro. O São Paulo também é até loucura você falar que vai brigar contra o rebaixamento. Mas o Crespo tem que conscientizar. Não dá para ficar inventando, não dá para você fazer testes em clássico, não dá para você achar que vai ganhar qualquer momento. E principalmente, se fez uma teimosia e percebeu que o time está degringolando, cara, mexe no intervalo, corrige, faz o simples, devolve o Reinaldo para sua posição, tem alguém para marcar. O próprio Diego Costa foi volante na base. Ninguém falou isso. É isso que acontece. Inventou, quebrou a cara. O Santos venceu com merecimento. O Santos ficou numa situação tranquila. E o São Paulo agora vai ficar tranquilo, em situação delicada na tabela de classificação. Principalmente num campeonato que está só na sua 5ª rodada, para você ficar brigando com 2 pontos para time que tem 12 lá na frente, vai ficando aquela situação que os próprios jogadores vão falar, pô, vamos fazer o simples, porque já deu. Porque começo de campeonato e o São Paulo, esses vexames, na verdade, né? Então ficou o saldo de simplicidade, trabalho com o mesmo time e ritmo de jogo para ele. Santos 2. Invenção, improvisação, cada hora um time, o São Paulo não ganha de ninguém e está dando vexame. Certo? É isso aí, meus amigos. Forte abraço a todos e convido vocês, hein? Faça a sua inscrição no canal do Luiz Ademar, ative o sininho e se você curtir Série B, Série C, Série D do Campeonato Brasileiro, tem programas ao vivo, né? Tem jogos ao vivo também. Vai curtindo, vai dando o seu like e principalmente a sua opinião. Forte abraço a todos. Até a próxima.